falando um pouco sobre os números da companhia, né? No momento que a gente está gravando aqui, a gente está mais perto de vocês divulgarem o próximo resultado trimestral de vocês, mas vocês já divulgaram o primeiro desse ano de 2025. Eu me recordo que que foi um resultado que foi bem avaliado. Eu me recordo de ler uns relatórios de seu site, o pessoal falou que, poxa, a receita ficou acima do esperado, acho que foi 2,8 bi de receita, não foi? Exatamente. E o EBITDA também 2,9. superou. É, Superou o tá. consenso e, assim, a boa parte das casas que eu li relatório falaram também, poxa, os É. números, as últimas linhas do balanço ali vieram boas. O que explicou vocês terem esse resultado que ficou relativamente bastante acima do consenso, porque, se eu não me engano, era 2 dígitos acima da projeção do consenso, e se quem é acionista aí da CLC, inclusive vocês falaram que tem muito acionista pessoa física, se dá para esperar um ano tão bom quanto esse começo no resto de 2025. O 2025, a gente teve uma safra de soja muito boa, safra normal, de acordo com a nossa expectativa, 66 sacos por hectare. O 2024, nós tivemos a quebra de safra no Mato Grosso. Então, o primeiro TRI 24, ele foi um TRI fraco, basicamente em função da quebra de safra de soja. O 2025, ele voltou a ser um TRI normal. Então, foi um TRI mais que o dobro do lucro do que o 2024, basicamente explicado pela produtividade normal da soja. Então, quando a gente olha assim, qual que é o forecast para 2025? A expectativa nossa é que vai ser um ano mais parecido com 23 do que com 24. Porque 23 foi uma safra normal, a gente teve um lucro do nosso conceito normal. O 2024 foi uma safra abaixo da expectativa na cultura da soja e do milho também. O algodão ficou ainda dentro do normal. E aí, então, acabou sendo um ano inferior. E aí, o 2025, então, a gente, na nossa visão hoje, ele volta a ser um ano normal de safra. Os preços, eles caíram mais em 2025 do que 2024. Quando olha os preços em reais, acabam ficando muito parecidos. Os preços em dólar caíram, mas o câmbio depreciou. Quer dizer, mas os custos também tiveram um ajuste de custos para baixo. Por isso que as variáveis de mercado, preços e custos, não teve grandes oscilações. A grande oscilação positiva para 2025 é a oscilação de produtividade de soja especificamente. Perfeito. E ainda falando não de resultados, né, mas sobre os números da companhia, eu me lembro quando eu fui fazer o meu dever de casa aqui, eu vi, acho que entre 17 e 22, vocês tinham um patamar bem alto, até relativamente alto, de valor nominal pago em dividendos. Eu acho que o payout também, né, o percentual do lucro líquido que era pago aos acionistas era maior. Por que era mais alto nesse período, né? E se tem expectativa de que eventualmente volte, como é que a companhia enxerga essa questão de remunerar os acionistas, de dividendos? Desde 2017, o nosso payout é 50% do lucro líquido. Então, A gente metade do lucro vai metade do lucro a para... gente distribui para os investidores. Nos últimos 5 anos, a média do dividend yield, do rendimento sobre o valor da ação, ele foi de 4,8%. Então, a gente tem sido um bom pagador de dividendo ao longo dos últimos anos, né? E, obviamente, a empresa de 2020 para cá cresceu, a gente dobrou de tamanho, né? Lá em 2020 nós tínhamos faturamento de 3 bilhões, né? Agora nós faturamos 7 bilhões no ano passado, né? Próximo de 7 bilhões no ano passado. E agora crescemos. Isso foi o faturamento do ano passado. Esse ano a gente cresceu a área plantada em 24, 11%, que estamos colhendo agora. Então o faturamento de 25, ele já vai ser maior do que o de 24. E agora a gente está crescendo mais 13% a área plantada na safra 24, 25, 26. Então, o faturamento de 26, ele vai ser maior do que está sendo o 25. Então, a gente está com crescimento de faturamento já encomendado, que é o crescimento da área plantada. Então, a gente vai continuar crescendo. A expectativa é que a gente consiga manter um nível de margens adequadas ao longo dos próximos anos. Então, é natural que o lucro, a tendência nos próximos anos é crescer, né? Na medida em que a gente cresce o tamanho da empresa. Perfeito. Desculpa, o 4,8% de yield que você citou é a média do... Média dos últimos 5 anos. 5 anos. Últimos 5 anos. Então, atualmente, vocês estão com
até pegar o dado aqui para não falar. Atualmente vocês estão com 3% de yield, que são 54 centavos pagos por ação ordinária nos últimos 2 meses. Então, a visão é de que talvez volte mais próximo dessa média dos últimos 5 anos. Esse ano que a gente pagou, esse ano foi com base no lucro do ano Exato, passado, que foi um lucro menor. É, que o 2024 foi o 2024 foi um lucro menor, então o dividend yield deste ano foi um dividend yield menor do que a média dos últimos 5 anos. Então, é que teve um ano que a gente deu quase 6 de dividend yield. Então, por isso que a média ainda continua em 4,8. E dentro desse racional, claro, a ação ela está num patamar baixo, né, em comparação com os últimos anos, está estável, na verdade. Não, então, a gente aumentando o lucro nos próximos anos, e se a ação subir, obviamente, o dividend yield fica mais equilibrado. Se a ação não subir, aí o dividend yield sobe, né? Né? Porque é sempre base e preço da ação, né? Base e preço da ação, né? Explicando pro nosso público, para eventualmente quem esteja assistindo a entrevista que não está tão familiarizado, o dividend yield é o percentual pago em dividendos com relação ao preço da ação, né? Então, como eu falei, nos últimos meses a companhia pagou ali 54, aliás, centavos por ação. Tá um dividend yield de 3%, porque a ação tá 17,80 hoje. E o que eu ia lhe perguntar, nessa coisa de falar sobre cenário e tal, para 2025, as safras que vocês têm, né, que são de grãos, tá previsto safra recorde, né? A safra do Brasil é recorde em 25. A nossa safra está se encaminhando para ser safra recorde também. Em termos de tamanho, com certeza, as produtividades a soja foi a produtividade recorde, a média de 66 sacos por hectare. E a safra de milho está sendo uma safra excelente, então deverá ser safra recorde de milho. A safra de algodão deverá ficar dentro do nosso orçamento, e que é nesse patamar recorde, patamar histórico alto, né? Então, quando consolida as 3 culturas, a safra 25 deverá ser uma safra recorde. Eu vou fazer uma pergunta capciosa aqui. Na sua visão, isso aí está no preço da ação, ou o mercado ainda não incorporou muito isso no setor de modo geral? A precificação da ação, ela engloba muito mais informações e cenários, Perfeito. né? Então, o mercado, ele olha muito como estão os preços das commodities. Então, hoje as commodities estão em patamares baixos. A soja a 10 e pouco dólar por bushel, o milho a 4 e pouco, o algodão no patamar bem baixo, 68 centavos por libra-peso, né? E o mercado não está visualizando que os preços das commodities vão subir no médio prazo ou no curto prazo. Então, quando o mercado não visualiza isso, ele não vou investir nesse negócio, porque a perspectiva é que os preços se manterem baixos por um período mais longo. Então, esse é um cenário que joga contra a precificação da ação. O outro cenário que joga contra é o cenário do mercado brasileiro e mundial. É o investimento em ações. Quer dizer, o macro está meio caótico. No macro, o Brasil, então, no Brasil, o investidor está muito mais na renda fixa do que no investimento em ações. E aí tem a ver com a questão do juro alto, né? Que o juro alto hoje, ele motiva o investidor a colocar o seu dinheiro em renda fixa ao invés de investir em ações. Então, essas variáveis, elas fazem com que a precificação fique comprimida. Então, obviamente, à medida que passa o tempo, em algum momento, os preços das commodities vão subir novamente. As commodities, elas vivem de ciclos. E os ciclos, eles acontecem basicamente em função de oferta. Algum problema climático em algum país do mundo que quebre safra, reduz a oferta e aumenta o preço, né? E a taxa de juros do Brasil, também a hora que a taxa de juros do Brasil reduzir, a expectativa é que comece a reduzir o ano que vem, também já começa a gerar motivação do investidor a alocar mais capital em ações. Então, realmente, a ação hoje, na nossa visão, ela está subprecificada. O nosso NAV, o valor líquido dos ativos, ele está em torno de R$ 29,5 por ação. E se nós pegássemos e vendesse todos os nossos ativos e pagasse todas as dívidas, a gente sobraria em torno de R$ 29 por ação. E hoje a ação está R$ 18 por ação, né? Então, realmente... E a gente, além dos ativos, os nossos maiores ativos hoje são as terras, né? E a gente opera hoje em terras próprias 38%.
Nós temos 62% que a gente opera em terras arrendadas. Uhum. E são terras que geram valor para a companhia e que ali a gente tem poucos ativos, basicamente os ativos máquinas, nesse caso das terras arrendadas. Então, a nossa companhia, ela deveria valer muito mais do que os ativos valem, pensando num valor justo para a companhia. Mas, obviamente, o mercado é o mandante nessa história É o e que faça com que precifique melhor ou pior Uhum. a ação, né?